Desejo a bênção de nosso Deus, nosso Pai, a unção do seu Divino Espírito Santo. Também desejo a bênção da Santa e querida Avó Rosa e do nosso Santo Profeta Irmão Aldo. Que também toda a bênção e a unção que os santos e anjos de nosso Deus vieram dos céus trazer para nós, para nossa reunião, esteja com cada um dos nossos irmãos. Também aqueles que não puderam estar presentes, mas estão nos acompanhando na sua casa, onde estiverem, em qualquer lugar deste mundo. Também que possam estar conosco, juntos, unidos, na mesma fé, no mesmo Espírito, pela comunhão que Deus nosso Pai mantém toda a nossa igreja unida nesta fé. Eu convido os que puderem ficar em pé, para junto nós fazermos uma oração. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Querido e eterno Deus, nosso Pai celestial, estamos aqui reunidos na sua presença, diante do Senhor nosso Deus, de todo o poder celestial, porque cremos na santidade desta igreja e também na virtude e o poder dos santos, que representa o Senhor nosso Deus, através das virtudes e da unção do Espírito Santo. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, o nosso Jesus, estão presentes em todas as nossas reuniões. Também muitos santos, profetas, apóstolos, anjos de Deus, poderosos, cheios da unção do Espírito Santo, vêm participar de nossas reuniões pelo mérito que alcançaram e também o seu galardão, porque lutaram e venceram, e hoje estão na glória de Deus, mas são enviados à terra pelo nosso Pai, para trazer alegria e também para nos dar alegria, de termos as reuniões e através do ato sagrado que realizamos, possamos cada vez mais compreender o poder destes santos que vêm junto com a Santa Avó Rosa, junto com Maria Santíssima, com Jesus. Por isso confiamos nossa vida, nossa alma, nosso espírito, todo o nosso sentimento, para que nos envolva neste poder celestial, e assim nós possamos, pela fé, compreender a doutrina desta igreja, que para nós é o mistério de Deus revelado ao ser humano. Santa Avó Rosa querida, nós pedimos que a senhora nos ajude e nos abençoe, para que nós tenhamos uma boa reunião. E também os nossos irmãos que estão nas suas casas, mas também estão em reverência, porque creem e confiam na senhora, que a senhora Santa Avó Rosa visita os lares e leva esta bênção e esta paz. E se desde já eles estão fazendo suas orações, pedindo, suplicando bênçãos para a saúde e também para que sejam sempre vencedores, que a senhora assim o possa atender. E com toda a confiança de nossa alma, Santa Avó Rosa, assim declaramos iniciado a nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Todos poderão sentar. A seguir nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso hinário, iniciando pelo número 19, Força que Vence. O poder que esta igreja tem, nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza
pureza, santidade, esta força é que vence todo o mal. O poder que esta igreja tem, nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza, a santidade, esta força é que vence todo o mal. Cantaremos também Todo o Céu ao Meu Favor, número 25. Na batalha contra o mal, eu sou sempre vencedor. Minha arma, a santidade, a justiça e o amor, em uma proteção dos santos e dos anjos do Senhor. Se houver lutas contra mim, todo o céu é ao meu favor. Amém. A seguir vamos ouvir um hino a ser apresentado pelo coral, O Senhor da Glória. Tua glória sem fim, grande é o teu poder, não há nada comparável à plenitude do teu ser. Eu te louvo, meu Deus, pela tua misericórdia. Teu nome seja louvado, hoje e sempre, Deus adorado. Senhor da glória.
Bendito és tu, meu Senhor, onipotente Pai Criador, do teu reino de esplendor, inspira tua igreja na terra, no mais perfeito amor. A seguir, vamos ouvir também com o coral o hino Testemunhas Mártires.
diante do Senhor na terra, para serem suas testemunhas verdadeiras. Grande sofrimento e tormento sobre ela virá, calúnia, injúrias de toda sorte, igual ao da cruz será o seu sofrer, até levá-las à morte.
Amém. Nesse instante, nós vamos passar para a parte das ofertas. Eu quero fazer a leitura da mensagem que está neste boletim, onde nos diz sobre a contribuição para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, Deus o Pai, através de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, muito tem abençoado a todo o nosso povo, protegendo a vida e o trabalho de cada apostólico, dando oportunidade para que todos tenham uma vida melhor e bem-sucedida. Uma das maneiras de expressar reconhecimento ao Pai e aos seus santos pelas bênçãos que recebem é contribuindo para a sua igreja com amor e gratidão. Embora a luta seja muito grande, todo o poder dos céus está ao nosso lado, a fim de que nada nos falte para ajudar a cada apostólico a ser vencedor na sua jornada na terra. Sejam misericordiosos, olhem ao seu redor e observem quanto sofrimento, quanta miséria, quanta angústia, quantas famílias esfaceladas, quantos jovens dominados pelos vícios, pelas drogas, e dentre desses quantos ainda buscam a oportunidade de salvação e a libertação dos seus males. Assim sendo, tenham amor e misericórdia em sua alma e se compadeçam dos sofredores, que tanto necessitam da graça de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Confiamos muito no esforço e na dedicação de cada apostólico em favor da sua igreja, inclusive porque essa obra de caridade e fé depende do seu povo para se manter e para cumprir fielmente a missão que recebeu de Deus o Pai. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, façam o melhor que puderem por nossa igreja. Contribuam com amor e gratidão pelas bênçãos recebidas para o seu viver. Saibam que tudo quanto fizerem por esta obra gloriosa terá sua recompensa em seu viver. Serão bem-sucedidos, seja no trabalho, no lar, na saúde e em tudo que realizarem com sabedoria, amor e fé. No entanto, lembre-se desta verdade, sejam fiéis, obedientes e lute por sua consagração e santificação, a fim de que alcancem bom resultado em tudo na sua vida. Sabemos e reconhecemos que muitos irmãos e irmãs amam a igreja de todo o coração e que jamais se esquecem da mesma, que contribuem regularmente com muito amor e o fazem com grande alegria em sua alma. Agradecemos a esses irmãos e irmãs que assim têm contribuindo e pedimos a todos nosso povo que ofertem para a igreja com este mesmo espírito de amor, gratidão e reconhecimento e alegria em seus corações. Que as bênçãos de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, estejam sobre todos. Recebam o nosso abraço fraternal e sejam muito felizes e abençoados em seu viver. Então, nós, irmãos, como sempre fazemos em todas as reuniões, nós viemos preparados para a reunião com as nossas ofertas. Sempre observamos que até mesmo antes de começar a reunião, muitos dos irmãos vão até a mesa de recepção, dar lá seus dízimos, sua oferta especial, e também no momento que é recolhida a oferta espontânea, também os irmãos sempre estão dispostos a contribuir, porque isso faz parte do nosso aprendizado também dentro da nossa doutrina, porque é uma forma de caridade, uma forma de expressar o desejo de ajudar o sofredor e também de manter a nossa igreja sempre avante, o qual nós amamos de toda a nossa alma. Então temos muito prazer em ajudar a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a ser conhecido, tanto pelo nosso testemunho de fé, como também com as nossas ofertas. E esse ato de gratidão, sabemos que é uma instituição de nosso Deus, desde a antiguidade. Quando ele mandou um profeta falar sobre os dízimos, ele deu a garantia, dizendo: trazei todos os dízimos e fazei prova de mim, disse o nosso Deus. Então, ele quer a prova da sua confiança, da sua determinação em fazer com que o reino do céu seja conhecido e também haja sempre uma oportunidade na terra de salvação. Irmãos, assim que quando nós oramos, sempre nós aprendemos, desde que viemos para esta igreja, nós aprendemos a orar
e sempre nos foi ensinado que no final da nossa oração, nós devemos sempre lembrar e dizer as seguintes palavras: que Deus seja louvado e glorificado para todos sempre. Sempre no final das nossas orações, nós temos esse hábito de dizer que Deus seja conhecido, que Deus seja respeitado, que o seu poder, a sua glória seja anunciado. Assim, então, nós temos que cumprir com o nosso dever e fazer com que essas palavras se tornem realidade, porque a forma de fazer Deus ser conhecido, os seus santos, Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, é contribuindo para que existam os meios para que o nome de Deus seja anunciado e também o nome dos seus santos. Conforme diz aqui nesta mensagem, a direção da igreja sempre reconhece o esforço dos irmãos. E sabemos que, embora com todas as dificuldades que estamos passando já há bastante tempo, os irmãos têm se esforçado e desejamos que continue sempre assim, com esta boa vontade e fé. Eu vou orar pedindo a Santa Avó Rosa que receba nossas ofertas. Glorioso Deus, nosso Pai, estamos aqui muito felizes pela oportunidade de termos esta igreja, termos nossas reuniões, onde nós realizamos em nossa alma a maior alegria de nossa vida em participar desse trabalho tão glorioso. Por isso, Santa Avó Rosa, pedimos que a senhora receba a oferta de todos esses nossos irmãos e consagre para a manutenção desta igreja. Amém.
Os avisos. Retorno das reuniões. Observe as recomendações e restrições de acordo com os decretos estaduais e municipais. Preparem os nossos templos, providenciando os equipamentos e materiais necessários, e observe o limite de capacidade permitido e o distanciamento, se necessário, utilize os anexos. Evitem cumprimentos, não façam aglomerações no final da reunião, dentro e fora do templo. Respeite o horário determinado pelo encerramento das atividades. Ressaltamos que o uso de máscara é obrigatório em todo o país, portanto, deve utilizá-lo, mesmo nos ensaios e apresentações, sendo permitida a retirada somente aos músicos de instrumentos de sopro no momento de apresentação. O não cumprimento das determinações, obrigações e decretos municipais poderá trazer complicações e multas para a Igreja diante da sociedade. Portanto, o Conselho Deliberativo avisa que, se continuarem desobedecendo e fazendo a própria vontade, as congregações nesta situação serão fechadas temporariamente. A responsabilidade e a obediência devem ser de todos. Se porventura algum irmão estiver com suspeita ou sintoma de Covid-19, mesmo que seja sintomático, deve ficar em casa, respeitando o isolamento para sua recuperação e atividade no contato de outras pessoas. O atendimento com o Conselho por telefone. Comunicamos que o Conselho Deliberativo irá atender os irmãos pelo telefone 11 2941 7066, opção 1, ou ramal 4002. Este atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30. Presença nas congregações fora do horário das reuniões. O Conselho Deliberativo, mais uma vez, vem recomendar às nossas irmãs que não podem estar no salão sozinha, principalmente onde os nossos pastores itinerantes podem chegar a qualquer momento. Mesmo que seja para fazer limpeza ou arrumação de material do coral, deve esperar os outros obreiros chegarem. É melhor se reunir e marcar o dia da limpeza para estar todas juntas para realizar esse trabalho. Orientação sobre o boletim. Senhores pastores e pregadores, é do conhecimento do Conselho Deliberativo que alguns pastores se negam a fazer a leitura do boletim e afirmam de púlpito que não tem necessidade, e outros usam exemplos totalmente fora do tema da mensagem do boletim, causando dúvida aos nossos irmãos que nos indagam sobre tais afirmação. O Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições estatutárias, avisa mais uma vez que os membros do Ministério que não quiserem seguir as orientações do Santo Irmão Aldo sobre a leitura do boletim podem solicitar para deixar o seu cargo ou irão perder o cargo, retornando à condição de membros. Escala de serviços. Nas congregações onde são escalados 2 obreiros na porta, os mesmos devem estar em constante vigilância e comunhão com os santos e anjos que estão ali presentes desde a abertura até o final de nossa reunião. Jamais devem ficar distraídos conversando como se não tivessem em momento de reunião, ou abandonar o seu posto. Os obreiros escalados na porta são os primeiros a chegar e os últimos a sair. A seguir, vamos ouvir um hino a ser apresentado pela orquestra. Os Anjos do Senhor.
também com o coral o hino O Grande Amor Divino. Senhor Deus, pelo santo profeta Malaquias, ao anunciar os preparativos para o nascimento de Jesus, o Messias. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Foi o sacerdote Zacarias, o escolhido por Deus, para ser o pai do santo profeta, que seria aquele que prepararia o povo para a vinda de Jesus. Estando, pois, Zacarias no templo cumprindo seus deveres, eis que lhe apareceu o anjo Gabriel e disse-lhe: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida e tua mulher te dará um filho, a quem darás o nome de João. Ele será grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo, pois será aquele de quem falou o profeta Malaquias, o mensageiro do Senhor. Quando Zacarias viu que estavam se cumprindo as palavras que lhe foram ditas pelo anjo Gabriel, louvou ao Senhor com um belo cântico, dizendo: Para ser
a palavra do Senhor, anunciada pelo santo profeta. Eis que é nascido aquele cheio de fé, a vinda do Cristo anunciará. Foi São João Batista, o santo do Senhor, que assim falou: O Cristo virá e seu povo guiará pelos caminhos da paz. Sim, ele guiará.
Após alguns meses, foi o mesmo anjo Gabriel enviado a Nazaré e anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Messias, o Cristo, o Salvador. Havendo também lhe anunciado o nascimento do profeta João Batista, filho de sua prima Isabel. A Santa e Virgem Maria apressou-se em visitar os pais do profeta, aquele que seria o iniciador da obra de Jesus. Ao entrar na casa de Isabel, esta a saudou, dizendo-lhe: Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E a Santa Virgem Maria, cheia do Espírito Santo, se alegrou e exaltou o Senhor, dizendo: e saciou os famintos de justiça. Hoje, sua Santa Igreja, alegre também canta com amor, pois, além de Jesus o Salvador, tem consigo a Santa Avó Rosa, o glorioso Consolador.
tem à sua frente a lhe guiar seu santo e amado sucessor, nosso querido irmão Aldo. E a gloriosa salvação voltou a esta terra para os humildes salvar. Cada apostólico salvo, seu canto de louvor também eleva aos céus com amor. Amém. Aí está uma justa homenagem ao profeta São João Batista. Nesse instante, eu quero também apresentar a todos os irmãos uma mensagem falando para nós sobre a fé e a obediência aos ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E também uma mensagem que é um convite de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para que encontrares a verdadeira paz. Ao recordarmos as grandes vitórias alcançadas pela Santa Avó Rosa, em se tornar o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor, estendemos nosso reconhecimento ao Santo Irmão Aldo, porque ele é o fruto do ministério do Consolador. O Santo Irmão Aldo foi e é o elo permanente que sustenta e equilibra a fé no coração dos sinceros apostólicos. Sem o Santo Irmão Aldo não teríamos a confirmação da vinda do outro Consolador. É o mediador constituído por Jesus e pela Santa Avó Rosa para nos dirigir e inspirar a Igreja Apostólica em todas as verdades do reino dos céus. Assim consideramos justo associar o nome dele ao da Santa Avó Rosa como pessoa espiritual, porque refletiu exatamente o que ela desejava, na execução dos planos divinos em nosso meio. E essa expressão de fé que devotamos ao Santo Primaz, a Santa Avó Rosa, não se constitui de idolatria, como muitos às vezes pensam. A definição para a idolatria seria algo apaixonante, adorado com exagero, e idolatrar significa prestar culto a um objeto que se julgue portador de um espírito. E o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não são objetos, são pessoas celestiais e são dignas de respeito e consideração e louvor, porque seus atos refletem a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nisto não há exagero algum, nem paixão, que é a mera atração material, e nem o fanatismo, porque fanatismo é a falta de respeito, desprezo e intolerância a qualquer elemento diferente de sua forma de aceitar as coisas, contrariando a opinião dos outros. Podemos até discordar, mas não podemos impor os nossos credos e objetivos. O fanatismo se apresenta além da religiosidade, como na política, levando as pessoas ao confronto e à falta de consideração e respeito para manter a sua opinião e crença. Quando exaltamos as virtudes e qualidades dos santos verdadeiros, procedemos com justiça e não se trata de idolatria ou fanatismo. Por isso que nos foi ensinado pela Santa Avó Rosa no início da nossa igreja, por orientação de Jesus, que deveríamos amar e reverenciar os santos e anjos do reino dos céus, pois já foram vencedores na terra e estão na glória celestial, desfrutando de seus galardões. Inclusive, é bom esclarecer que é muito importante valorizarmos o esforço e o sacrifício empreendido pela Santa Avó Rosa para que a Igreja Apostólica alcance o seu grau elevado de conhecimento que possui hoje. A Santa Avó Rosa muito se esforçou para nos ensinar a viver como verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo em nada alterou a nossa doutrina e disciplina vinda dos céus. Pode acontecer que alguém, firmando a sua conduta nesta fé verdadeira, pense que não lhe será mais requerido esforço algum para
manter este nível elevado de evolução do mérito perante Deus. Até mesmo as crianças e jovens que nascerem apostólico, se não forem bem instruídos, deixam de valorizar as virtudes contidas, por exemplo, na prática sadia da nossa disciplina. É preciso que os irmãos mais novos na fé e a você, jovem apostólico, saiba que foi grande a luta do Santo Irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus e a Santa Avó Rosa implantassem na igreja, à custa de muita persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo estes santos estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da igreja, não vamos permitir alterações doutrinárias ou disciplinares, pois são estas as garantias da vitória de cada apostólico fiel desta igreja, como um santo caminho nesta terra. É relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos legar essa herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica a nossa existência como povo de Deus na terra. E não é só quanto ao modo de se vestir e se apresentar em nossas reuniões, devem ser apostólicos em todos os lugares e em todas as ocasiões. Aliada à obediência daquilo que aparece como a roupa e o aspecto físico em si, tudo aquilo que os outros não veem, como os sentimentos ocultos no coração, também precisam ser corrigidos e disciplinados. Os outros podem não ver, mas Deus vê e cobra a obediência daqueles que querem ser seus filhos. Tanto na conduta moral como particular de cada apostólico, deve ser levado em conta que as orientações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo devem ser obedecidas sem questionamento para que sejamos dignos e honrados como filhos de Deus. Não adianta alguém estar na igreja apostólica e ao mesmo tempo compartilhar sua vida com os erros e maus costumes que abominam a presença de Deus. Mesmo que pareça algo comum praticado por muitos e até incluindo na rotina diária de cidadãos de bom nível social, mesmo sendo uma desobediência pequena, todavia a somatória das consequências pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu viver. Você, jovem apostólico, não tende a burlar a disciplina de nossa igreja, agindo como se tudo fosse permitido. Nem pense que Jesus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são misericordiosos e concordam com a desobediência. Você estará se enganando e poderá enganar outros jovens a se desviarem do caminho santo. Há muitos jovens que fazem tudo o que vem na cabeça, desacatam os pais, os mais velhos, faltam com a consideração em relação ao próximo, desprezam o esforço dos colegas de ministério e se acham os melhores nas atividades que exercem. Praticam atos que desabonam o nome de apostólico e ainda querem se passar por pessoas dignas e honradas. Enganam-se a si mesmo. Incomoda os que querem realmente ser apostólicos sinceros. Os pais apostólicos precisam ensinar seus filhos desde pequenos ainda sobre o valor moral e característico da disciplina que temos e procurem mostrar-lhes o quanto é importante preservarem a obediência a Deus. Isto porque, ao chegarem na adolescência, não venham a querer resistir à autoridade da doutrina e dos próprios pais, e muitos virem a fazer pouco caso das ordens da Igreja Apostólica, que é a sua disciplina, ignorando o respeito e a unção que está sobre os fiéis. É um direito de nossa mocidade desfrutar dos benefícios oferecidos pela Igreja, quanto à graça do Consolador, que é para todos os que creem. Entretanto, no reino dos céus é assim, temos privilégios e direitos, mas também temos obrigações e deveres de submissão à vontade divina. Havendo temor e devoção, toda pessoa que busca a Deus com sinceridade consegue adaptar aos preceitos doutrinários e disciplinares exigidos por Deus ao seu verdadeiro povo, como sempre foi na história. Sendo assim, esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis, para se manterem em obediência à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Nesta Santa Igreja Apostólica, nunca tente, mesmo que disfarçadamente, infiltrar algum costume ou hábito contrário à nossa disciplina, tentando induzir outras pessoas à prática do erro. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou nem tolerou a ideia de que a disciplina fosse alterada, porque custou muita luta por parte da Santa Avó Rosa
e essa disciplina expressa a vontade de Deus. Não abuse da misericórdia de nossos santos, nem force a situação para querer impor costumes diferentes e reprovados por Deus. Seja humilde e simples de coração, porque assim serás bem-aventurado e feliz. O convite de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para encontrares a verdadeira paz. Disse Jesus aos que sofriam o peso do pecado e do sofrimento, aos que não tinham paz em sua alma e buscavam a verdadeira paz, mas não encontravam, sofriam opressões, dúvidas e problemas íntimos difíceis de vencer. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nos tempos atuais, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, que Jesus enviou em seu nome, juntamente com o Santo Irmão Aldo, tudo fazem para fazer valer na vida de todos os que aceitarem a sã doutrina e disciplina desta Igreja Apostólica o convite do Divino Mestre e Salvador Jesus. Todos os que desejam encontrar o caminho da felicidade, da paz e do amor, precisam aceitar este convite de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos pelo sofrimento, pelo pecado e pela dor. Entretanto, devem abrir o seu coração, sua mente e seus olhos espirituais para deixar que estes santos, como Jesus, domine a sua vida, seu ser, seu pensamento, seus ideais, seus costumes, sejam senhores de sua alma, do seu lar e de toda a sua vida. O termo tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, quer dizer o seguinte: sujeitar-se, submeter-se à autoridade e ao domínio destes santos sobre a vida, colocando em prática em seu viver, seus ensinos, sua doutrina e seu mandamento. O que Jesus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo querem da sua pessoa para lhe fazer feliz? Eles querem dominar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, para colocar no seu coração as virtudes divinas, cujas virtudes, colocado em prática no seu viver, lhes darão domínio próprio, capacidade para vencer as lutas e as dificuldades da vida, poder para dominar as paixões carnais, os vícios e tudo o que contamina a vida e a alma do ser humano. Porém, preciso aprender a ser manso e humilde de coração. Humilde é a virtude que leva a pessoa a reconhecer suas fraquezas e sujeitar-se às leis divinas e à prática do bem e da justiça, conforme ensinado nesta Santa Igreja Apostólica. E Jesus encerra este ensino dizendo: encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo e fardo são os seus mandamentos e preceitos, que colocados em prática trazem a verdadeira paz para a alma. Portanto, para quem ama, é suave a vida com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, mas é pesado para quem não ama o bem e a justiça divina. Ouvimos aí, irmãos, esta mensagem falando desses dois assuntos, primeiramente nos recordando o valor da fé que temos na Santa Avó Rosa, e pela fé vem a obediência a estes santos de Deus, aos ensinos da nossa doutrina que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram. Como todos nós sabemos muito bem, até mesmo hoje somos conhecidos por apostólicos da Santa Avó Rosa, porque nós aprendemos nesta igreja, irmãos, desde o princípio, quando ouvimos falar desta santa e do Santo Irmão Aldo, sobre os seus ensinamentos, então nós passamos a desenvolver uma fé. E esta fé, irmãos, embora este nome seja muito conhecido no mundo, hoje é muito comum nós vermos as pessoas dizer assim: eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Jesus. E muitas pessoas chegam até a dizer assim, que recebem constantemente manifestações ou até revelações do Espírito Santo de Deus através da sua fé. Mas, irmãos, nós, apostólicos da Santa Avó Rosa, nós aprendemos nesta igreja que, primeiramente, irmãos, a fé não se resume apenas em uma palavra. Não basta a pessoa dizer assim: eu tenho fé.
porque isso é uma coisa muito prática de se falar, dizer eu tenho fé. Isso é muito comum, porque, irmãos, a fé, conforme diz na nossa doutrina, ela é um dom espiritual. Nós compreendemos assim. Dom, irmãos, é algo que os olhos não vê, como diz na própria doutrina, que diz que a faculdade de compreender a fé em Deus é o mistério divino, que faz o ser humano compreender revelações que os olhos não podem perceber, mas ele sente. Todo ser humano que desenvolve o dom da fé, ele sente na alma essa manifestação divina com sinceridade. Por isso que esta doutrina, irmãos, não dá-se ao fanatismo. A pessoa querer, por exemplo, tornar público a sua fé, muitas vezes usando muitas palavras, até mesmo muitas atitudes, e até às vezes estranhas, para dizer assim, eu tenho muita fé em Jesus, isso é fanatismo. A verdadeira fé, ela é oculta no coração da alma. Dizemos coração, mas na verdade está na alma. E a alma, os irmãos sabem que é o sentimento do corpo. Tudo que nossas ações, ela é desenvolvida pela nossa alma, é o sentimento. E esses sentimentos, é a pessoa que tem o poder de tomar essa decisão. Ela que precisa aceitar aquele ensino. Irmãos, eu costumo recordar um exemplo muito prático, que podemos dizer assim, embora que, como eu disse, o dom da fé é um mistério de Deus, mas está oculto na alma das pessoas. Nós, quando ouvimos falar da Santa Avó Rosa, pela primeira vez, eu sei que marcou muito nossa vida. E embora que muitos dos nossos irmãos ainda estavam no pecado, e alguns possuíam até maus costumes, ou até vícios, porque aprenderam pelas tradições da família, e mesmo naquela simplicidade, não sabia o mal que fazia para a sua alma, para o seu corpo, mas a pessoa tinha humildade. Então, quando ouviu falar da Santa Avó Rosa, do seu poder, irmãos, a pessoa que é humilde e reconhece, através desta palavra que ele recebe, ele sente na alma um desejo de conhecer melhor aquilo que ele está ouvindo. Irmãos, e quando essa pessoa, ele aceita esta doutrina revelada pela Santa Avó Rosa, ou aceitou esta doutrina, naquele momento ele recebeu o perdão para os seus pecados. Isso, cada um de nós pode dar prova disso. Muitas vezes a pessoa foi através ouvindo a hora milagrosa, outras pessoas apenas pela uma palavra de alguém que disse assim, confie na Santa Avó Rosa. E mesmo a pessoa, às vezes, sem saber exatamente quem era a Santa Avó Rosa, a pessoa creu naquela palavra, buscou com sinceridade, e ele sentiu um conforto na alma. É um conforto inexplicável. Nós não sabemos explicar porque não temos palavras. Irmãos, isso acontece porque a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, ela recebeu de Jesus o poder de convencer a criatura humana. E ela convence usando o poder e a unção do Espírito Santo. Ela tem esse poder de dar virtudes à pessoa, que embora a pessoa ainda não conhecia ela, apenas ouviu falar nela, creu nela e recebeu algo diferente, a sua alma mudou. Muitas vezes era uma pessoa angustiada e passou a ser feliz, sentiu aquela emoção. Outras vezes era uma pessoa que estava sofrendo muito, mas mesmo às vezes sentindo uma dor, porque era doente, mas passou a ter paz, porque ele recebeu esta virtude que despertou o seu dom da fé. Irmãos, esse momento que nós somos testemunha, cada um que creu na Santa Avó Rosa, aceitou ela, ele sabe esse momento da sua vida, esse momento de transformação, irmãos, chama na doutrina de batismo do Espírito Santo. Então veja, irmãos, que quando nós vamos se batizar, depois que conhecemos a doutrina, aprendemos a obedecer a Santa Avó Rosa, aprendemos as regras disciplinares, aprendemos a confiar no Santo Irmão Aldo, no poder dos santos, então a pessoa pede o batismo. Mas o batismo, irmãos, ele vai confirmar a sua fé.
porque ele já é um apostólico. Ele já tem a unção do Espírito Santo na alma, então ele vai confirmar. O batismo nas águas é um batismo de confirmação. Mas naquele momento que ele creu na Santa Voz Rosa, ele sentiu algo que ele recebeu diferente. Ele recebeu a unção. Irmãos, é esta unção que tem que ser zelada com muito carinho. Porque, irmãos, essa unção, como muitas vezes Jesus chegou a representar nas suas palavras, como se fosse luz, para que as pessoas pudessem entender. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, é Ele a fonte de todo esse poder, de toda esta luz, de toda essa virtude. É Ele que distribui aos santos e os santos distribuem à pessoa humana. Então essa unção, irmãos, ela pode ser dada e ela pode ser retirada. Porque ela não combina, irmãos, essa unção do Espírito Santo, ela traz moderação na vida da pessoa. A pessoa que aceita a Santa Voz Rosa, irmãos, mesmo ele ficando feliz, mesmo ele tendo paz, mesmo muitas vezes nem compreendendo direito por que ele alcançou aquela graça, mas ele é uma pessoa estável. Ele não se dá ao fanatismo, não fica brigando com as outras pessoas para fazer elas crerem. Ele anuncia o nome da Santa Voz Rosa com moderação, com responsabilidade, e ele sempre que alguém procura saber por que ele mudou a sua vida, porque geralmente isso acontece. A pessoa quando recebe, irmãos, esse perdão dos seus pecados e a unção que move esta fé, faz a pessoa crer na Santa Voz Rosa, ele muda de vida. Ele muda, ele passa a ser uma pessoa moderada, uma pessoa educada. Às vezes era uma pessoa violenta, ele passa a ser uma pessoa tranquila. Às vezes era uma pessoa que costumava falar palavrão, xingar o próximo, falava mal da vida dos outros com o maior prazer da sua vida. Às vezes ele tinha o costume de enganar os outros nos negócios. Às vezes ele tinha o costume, tantos costumes ruins que existem na vida, e ele passa a ser aquela pessoa tranquila e passa a dedicar a sua vida a Deus e aos santos. A sua vida passa a ser uma vida, e as pessoas muitas pessoas percebem, seus colegas de trabalho, às vezes seus colegas de escola, seus vizinhos, e muitos chegam até a perguntar: o que houve na sua vida que você agora não é mais briguento, agora você é tranquilo, agora você cuida da sua família, agora você é responsável, você saía, não dava satisfação para ninguém, agora você está ali com a sua família. Então a pessoa, irmãos, com educação, moderação, ele muitas vezes resume em uma palavra. Ele diz: agora eu sou da Santa Voz Rosa. Agora eu sou do Santo Irmão Aldo. Isso, irmãos, chama a atenção de muitas pessoas, mesmo que eles não compreendam a nossa doutrina, porque esse poder, irmãos, da Santa Voz Rosa, de transformar a vida, ela tem, porque ela recebeu do Espírito Santo de Deus. Mas como eu disse aos irmãos, isso, irmãos, ele é dado e pode ser retirado. E nós já vimos muito isso acontecer, irmãos, na vida de pessoas que não deram valor a esse milagre, porque podemos dizer, irmãos, que esse é o maior milagre. Nós recebemos, eu sei que junto com esta bênção, com essa transformação de vida, vem às vezes, geralmente vem milagres, pessoas são curadas, pessoas são libertadas, mas o maior milagre, irmãos, não é aquele que beneficia o corpo. O maior milagre que a Santa Voz Rosa faz na hora que ela dá o seu perdão, irmãos, é de dar direito da pessoa a estar bem com Deus, com os santos. Então, se a pessoa não zelar, e como eu disse, irmãos, muitas pessoas não souberam zelar desta virtude, desta unção, desse batismo, irmãos, e começaram a voltar ao pecado. Pessoas às vezes ficaram muitos anos nesta igreja, até prosperaram. Há pessoas que saíram da miséria, porque às vezes era doente, às vezes não dava certo seus empregos, porque, como eu disse, às vezes era nervoso, às vezes era bravo, era violento. Então, irmãos, não tinha paciência. Depois ele passou a ser da Santa Voz Rosa. A sua fé, irmãos, este sentimento da alma que eu estou falando, não é o fato da pessoa só dizer eu tenho fé, mas é um sentimento que está na alma, que é despertado pela unção do Espírito Santo de Deus, que a Santa Voz Rosa tem o poder de dar. Irmãos, se a pessoa não zelar, e muitos não zelaram, então depois ele vai se acostumando.
se acostumando assim, mas eu tenho tudo nesta igreja, eu estou bem, e às vezes ele vai esquecendo. É uma irresponsabilidade, isso é uma irresponsabilidade, porque a pessoa, irmãos, depois que ele recebeu toda essa graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, ele começa às vezes a ficar orgulhoso, porque tem pessoas que quando prospera, aí ele esquece, ele é ingrato, e ele não fica meditando, como disse o rei Davi, naquele salmo, ele disse, feliz é a pessoa que valoriza, que fica refletindo na lei de Deus. Então, se a pessoa agir com irresponsabilidade, ele vai achando que aquilo agora é um direito dele. A Santa Avó me deu, ela não me toma, e eu estou bem. E às vezes começa a despertar orgulho, porque às vezes a pessoa prospera, começa a ganhar bastante dinheiro, e às vezes algum acha que até ficou mais bonito, e às vezes deixa da família, e acha que a sua posição lhe dá o direito de ser melhor que os outros, e às vezes também dentro da igreja começa às vezes a ser um obstáculo. Tem pessoas que a Santa Avó tirou da miséria, do sofrimento, livrou da morte, e depois a pessoa, numa ingratidão dentro da igreja, às vezes se orgulhou e começou a ser um obstáculo dentro da igreja, irmãos. Passou a querer mandar, às vezes, nas outras pessoas, ou às vezes humilhar as outras pessoas que são mais simples. Por que acontece isso na vida do ser humano, irmãos? Porque ele esquece que o que ele tem é fruto de um milagre do Espírito Santo de Deus. Tudo que nós recebemos é um milagre. Então, irmãos, cuidado, muito cuidado. Devemos ter muito cuidado, porque essa virtude que transformou nossa vida, ela pertence ao Espírito Santo do Pai. A Santa Avó Rosa, Jesus, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, os anjos têm o poder, eles são portadores dessas virtudes, mas eles dão e podem tirar. Irmãos, eu lembro uma vez uma mensagem que o irmão Aldo mandou dizer, falando do valor da Santa Comunhão, dizendo que muitas pessoas não sabiam valorizar a Santa Comunhão nessa igreja, porque no ato da Santa Comunhão, o ato mais sagrado, o irmão Aldo disse que muitas vezes a pessoa vinha para a comunhão como se viesse apenas para uma festa. Se preocupava tanto com o que ele ia fazer, tanto com o que ele ia cantar, tanto com a roupa que ia vestir, e não valorizava a comunhão. E o irmão Aldo disse que aqueles que agissem assim com ingratidão, a Santa Avó, sendo o Espírito Consolador, ela tem o poder até de retirar a unção que Jesus deu, aquele pão e aquele suco. E o irmão Aldo disse que se isso acontecer, a pessoa pensa que está tomando a comunhão e está comendo apenas um pão e tomando um suco de uva. Porque as virtudes é do Espírito Santo. E se a pessoa for indigno, ele não tem direito de receber. Não tem direito. Porque uma vez que a pessoa conhece, irmãos, uma vez que a pessoa aprende que essas coisas são de Deus, são mistérios divinos, ele tem que lutar para ser humilde, para valorizar esta obra gloriosa. Isso custou o sacrifício da Santa Avó, isso custou o sacrifício do Santo Irmão Aldo, de Jesus. Isso não é brincadeira. A pessoa às vezes receber toda essa bênção e depois, irmãos, eles forem indignos dessa graça, a Santa Avó tira virtudes. E isso também pode acontecer na vida de pessoas, irmãos, que voltam ao pecado. Há pessoas que no princípio foram longe, recebendo graça e virtude do Espírito de Deus. Depois, voltando ao pecado, elas começam a regredir. E algumas permanecem na igreja e não sabem que não são mais apostólicas. Não sabem porque ninguém falou para eles. Talvez eles até saibam, porque eles sabem às vezes que ele está ali e a sua aparência que é apostólico, então ele está ali. Mas ele não para meditar que aquilo que ele ganhou, ele perdeu. Porque pertence ao Espírito Santo de Deus. Essa virtude, irmãos, é um poder celestial. E o Espírito Santo de Deus dá a uma pessoa e ele pode retirar. Irmãos, na doutrina, na Sagrada Escritura, está registrado que quando uma pessoa, irmãos, depois de conhecer a verdade, depois de ser perdoado dos seus pecados, depois de ele ser batizado com o Espírito Santo, depois de ele ser santificado, se ele voltar ao pecado, na Sagrada Escritura, irmãos, está dito assim, que ele comete um pecado chamado vitupério. Alguém pode pensar assim, mas eu nunca ouvi essa palavra.
Irmãos, isso é o nome de um pecado. E que significa isso? Isso significa ato vergonhoso. Por quê? Porque para Deus, irmãos, para o Espírito Santo de Deus, é um ato muito vergonhoso. É como, por exemplo, nós precisarmos um favor de alguém, não em comparar com o Espírito de Deus, mas vamos dizer assim, hoje eu estou precisando tanto de ajuda de alguém, e vem alguém e me ajuda, dá tudo que eu preciso, e no outro dia eu não passo para aquela pessoa e não dou nem satisfação. Irmãos, isso não é feio? Eu não estou sendo ingrato? A pessoa me ajudou. Irmãos, se isso é feio fazer para outra pessoa, imagina para o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito mais poderoso que existe nos céus. Então, se uma pessoa, irmãos, vier receber toda essa graça da Santa Avó, e ele for ingrato, ele comete um pecado muito grave. E Jesus avisou muito bem, e Jesus avisava. Toda vez que ele perdoava alguém e curava, ele dizia, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Quando ele curou aquele homem, irmãos, que ele fazia 38 anos, que ele ficava deitado no chão, ele era um homem paralítico, fazia 38 anos que aquele homem ficava ali se arrastando, e Jesus curou ele, e depois que curou ele, disse assim para ele, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Olha que tem coisa pior ainda. E outra vez Jesus falou também numa parábola, irmãos, que quando uma pessoa é perdoada, todo o poder do mal é afastado para longe daquela pessoa, e esse poder do mal fica muito revoltado. Se aquela pessoa voltar ao mundo e dar o direito dele se aproximar, eles chamam muito mais ainda para perturbar aquela pessoa. Por quê, irmãos? Porque eles ficam revoltados, uma vez eles foram expulsos. Então, irmãos, isso não é para amedrontar ninguém, mas é a doutrina que nos alerta. Não brinquem com Deus, não brinquem com os santos de Deus. Irmãos, valorize este ato de misericórdia da Santa Avó Rosa, que transformou nossa vida, que tirou nós da escuridão, e também os jovens, as crianças, que vieram, como eu disse, irmãos, ganharam dos seus pais esse presente, de já não ter pecado, já ser consagrado, de já herdar esta herança dos seus pais, de ser apostólicos. E então valorize, irmãos, esse presente, a juventude, esses dons que a Santa Avó deu para que possam servir nesta igreja, no seu ministério da música, do canto, da pregação, ou mesmo trabalhando na obra desta igreja. Então, irmãos, não brinque com o pecado, não brinque com o pecado, é muito perigoso. Vamos valorizar o que a Santa Avó Rosa nos deu, esta herança divina, e assim nós vamos para o reino dos céus. Eu sei que os irmãos têm lutado para isso, por isso que estão aí presentes, e também muitos irmãos que não estão aqui, mas estão lá na sua casa, assistindo nossas reuniões com reverência, é porque aprenderam a amar a Santa Avó Rosa, aprenderam a amar o Santo Irmão Aldo, eles nos revelaram Jesus e Maria Santíssima, e assim, irmãos, nós vamos para os céus. Irmãos, agradeço a sua presença, em nome de nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, de todo o poder celestial, e desejo que estas virtudes poderosas permaneçam com todos hoje e para todos sempre. Amém. Convido para ficar em pé, para junto nós finalizarmos a nossa reunião com uma oração. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Bendito eterno Deus, glorioso Pai celestial, estamos finalizando nossa santa reunião. Agradecemos, ó Deus, pelo conhecimento da doutrina, da verdade revelada pelos santos que o Senhor enviou a esta terra. O nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, os santos profetas, santos apóstolos, que viveram e testemunharam o poder de Deus, e também puderam deixar para nós como herança este conhecimento doutrinário, para que nós pudéssemos aprender a se livrar do mundo. Santa Avó Rosa, abençoe a tua igreja, todos esses teus filhos que estão aqui orando com as suas mãos levantadas aos céus. Também, Santa Avó Rosa, muitos deles que estão na sua casa, nos acompanhando, outros também, até mesmo em seu trabalho, abençoe a todos eles, Santa Avó Rosa, e também, se algum estiver doente, com algum problema de saúde, a senhora pode também ajudá-los e também atender o pedido de oração. Eles colocaram aqui, Santa Avó, muitos nomes,
e a senhora sabe o que cada um está precisando, e principalmente esses dias tão difíceis, há muitas pessoas nos hospitais, pessoas às vezes correndo um sério risco de vida, e a senhora sabe, Santa Avó, porque a senhora tem o poder de julgar a nossa alma, o nosso espírito, e se for da sua vontade, em nome de Deus, de Jesus, a senhora pode restaurar a vida deles, para que volte para as suas casas, para os seus lares. Querido irmão Aldo, ajude-nos a vencer o pecado, a vencer tudo que é de ruim deste mundo, e que nós possamos viver em paz. E agora, com uma sincera gratidão de nossa alma, todos nós unidos numa só fé, levamos ao nosso Deus, nosso Pai, nosso reconhecimento, ao Divino Espírito Santo e a todo poder celestial, a nossa eterna e sincera gratidão, hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos e até outra vez.